Olá, queridos irmãos do Grupo Espírita Vinha de Luz. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez. Eu sou Jornete Melo, do Grupo Teresa de Jesus, e hoje fomos convidados para falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz uma mensagem muito importante, que diz assim: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então nós vamos perceber e entender aqui uma mensagem muito importante, muito séria e muito gratificante de Jesus, nos convidando a observarmos melhor muitas coisas. É uma grande alegria estarmos aqui. Nossa casa ainda não está aberta, Nós tivemos alguns casos de Covid e logo depois, da terceira dose da vacina, então ainda estamos aguardando. Por essa razão, estamos aqui gravando esse vídeo com muita alegria, e tendo a certeza do abraço, do carinho, do olhar fraterno de cada irmão, de cada irmã que está participando conosco desse momento de estudo. Então nós vamos fazer a leitura preparatória do Livro da Esperança, de Emmanuel, de Chico, lá na lição 82, que diz assim: auxílio do alto. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 7, versículo 8. Dessa maneira será filho das tuas obras, terá delas o mérito, e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Encontramos esse trechinho no capítulo 25, no item 3. E a leitura faz assim: Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda mais e o mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade divina. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio do solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos na planta, elementos de alvenaria, materiais diversos e agentes outros da construção não se expressam nem se arregimentam no serviço a toque mágico. O lavrado roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar. Embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. A lei de Deus protege a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever, que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar ainda que, sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que usufrui com todas as criaturas, em um condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Então, meus irmãos, nós vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e pensar, nessa frase aqui: não te digas desta forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar e agir. Mestre Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a bondade infinita de estarmos reunidos, Senhor, em torno do teu Evangelho de luz, para que possamos nos ajudar, Senhor,
Só assim conseguiremos a ajuda que vem do alto. A ajuda que vem de um alto, de uma maneira sublime, né? Não é no sentido literal, mas a ajuda que vem de Deus, a ajuda que vem dos bons espíritos, a ajuda que vem de ti, mestre amado, e até mesmo dos nossos mentores e amigos espirituais. Agradecemos, né, ao mentor da casa, Vinha de Luz, a toda a direção da casa, a equipe, né, de convite do Departamento de Assuntos Doutrinários, pelo convite recebido, pelo carinho do mesmo. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos estar atentos, Senhor, às lições que o Senhor vem trazer para nós hoje e nos abençoar infinitamente. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de trabalho e estudo. Fiquemos em paz com a graça de Deus. Bem, meus irmãos, então nós vamos fazer a leitura do Evangelho e em seguida, né, nós vamos comentando com algumas obras, né, que nós fomos consultando. O Espírito da Verdade, tem 2 leituras excelentes aqui, o Estude Viva, tá bom? E o Livro da Esperança, que nós acabamos de ler agora também, que já nos deu uma situação do que nós precisamos fazer para entender essa passagem de Jesus. Então vamos lá. Estamos no capítulo 25, Buscai e achareis. O item é o 1, 2, 3, 4 e 5. O item 1 começa assim. Pedi e vos dará. Batei e buscai e achareis. Desculpe. Batei e a porta se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. E no item 2 ele começa assim. Do ponto de vista da Terra, planeta de provas e expiações, onde cada um de nós está encarnado nesse momento, né? Buscai, a máxima buscai e achareis é análoga, né? Semelhante à outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Bem, Deus nos deu um corpo físico adequado ao nosso planeta, e se nós ficarmos sentados, deitados o tempo inteiro, a tendência do nosso corpo é amolecer. Músculos, não ter a força para se sustentar. Então, por isso nós precisamos almoçar, dormir, ter a vida de sociedade, a vida de relação, mas principalmente, meus irmãos, o trabalho. Porque a lei de trabalho, seja ele do dia a dia, do pão nosso de cada dia nos dai hoje, quanto o trabalho com e para Jesus. Ele é muito importante para nós, porque movimenta a nossa vida, movimenta a nossa inteligência, movimenta todo o nosso ser. Se estamos em perigo, nós vamos nos defender, porque é da lei do progresso que a gente se defenda das intempéries, das forças que vêm para nos atingir. E como trabalho é importante para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência. Sem ela, nós teríamos a vida do bruto, não é? E a partir do momento em que já temos esse atributo em nós da inteligência, acionado pela vontade, maior são as nossas possibilidades de crescimento. E ele continua aqui assim. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento.
dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E esse desejo que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, a moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem à do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E é muito interessante essa última frase, né? Porque nós vivemos a vida do instinto enquanto fomos seres primitivos, né? E ainda vivemos sob o legado do espírito, do instinto. Né? À medida em que cada um de nós se cansa dessa vida só instintiva, só da busca do prazer pelo prazer, nós vamos começando a descobrir que nós somos muito mais do que corpo. Nós somos espírito. Nós somos espírito imortal. E aí nós começamos a entender que não é só cuidar das coisas materiais, não, mas também cuidar daquilo que é essencial, né? Que, como diz o Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos, né? E esse essencial é cuidar do espírito imortal, é dar a ele as lições, é reaprender de novo tudo aquilo que já está dentro de nós, é relembrar, não é nem reaprender, é relembrar todo esse código divino que está dentro de nós, através de toda a lei de Deus que está onde? Na nossa consciência, né? Atrelada ao nosso coração. Porque a razão e o sentimento precisam caminhar mais lado a lado, para poder ter uma sensibilidade melhor, para entender melhor quem somos, né? De onde viemos e para onde vamos. Que nenhum de nós está aqui trabalhando, se esforçando para aprender alguma coisa, para nada. Toda aquisição de conhecimento que nós temos é aproveitado, meus irmãos, e muito bem aproveitado na espiritualidade. Quando nós partimos daqui e nos colocamos a serviço lá na erraticidade, no plano espiritual. Então, né, a ciência, ela vem nos dar aquele pontapé para que a gente siga, junto com o trabalho, porque a ciência é trabalho. Se nós pararmos para pensar nos grandes pesquisadores, né, nos grandes homens de ciência, que trouxeram descobertas para alavancar a sociedade, quanta coisa hoje nós temos que não tínhamos em séculos atrás. Então, é assim que a gente sai da época do selvagem, das cavernas, né? Sem luz, sem aquecimento, sem assim, condições melhores de saneamento para a civilização, onde já começamos a trilhar esse espaço junto com o nosso próximo. Nós vamos dividindo com o outro essa maravilha que é a vida da civilização. E ele continua aqui. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Além desse progresso, nós precisamos ter o nosso progresso individual. Cada um de nós escolheu uma profissão. Cada um de nós escolheu trabalhar dentro de um setor, de uma área. E esse progresso individual conta com o trabalho que nós realizamos, mas também com o quanto nós já reconhecemos que somos seres espirituais habitando no corpo físico. E não ao contrário. Nós não somos um corpo onde o espírito está, nós somos um espírito
habitando no corpo físico. O corpo físico fica. O corpo espiritual, o espírito segue a sua jornada evolutiva. E ele continua aqui. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e resistência da alma? Vamos e voltamos. Vamos e voltamos quantas vezes forem necessárias para o nosso entendimento das leis de Deus. A lei de Deus é a lei de amor. Se nós pararmos para prestar atenção em cada um de nós, enquanto seres humanos, né, dotados de um corpo físico perfeito, ou não, nós vamos ver a complexidade de todo o nosso sistema que nós não conseguimos enxergar, porque a pele, os músculos cobrem. Mas nós temos vasos sanguíneos aqui irrigando todo o nosso corpo. Aonde nós pensarmos, tem um capilar, tem um vasinho levando sangue e trazendo e colhendo nessa coisa do coração que bate sem a gente, o ar que nós respiramos e diversos órgãos que funcionam numa harmonia, numa sabedoria infinita para que a nossa saúde seja mantida. Aí ele segue. Então a reencarnação é essa oportunidade que cada um de nós tem de voltar aqui e de nos reeducar. Não é punição, Deus não nos pune, Deus nos ama. Só que se nós cometemos algum engano, é preciso reparar esse engano. Vemos isso bem claro lá no Céu e o Inferno, né? O livro Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Isso é bem claro lá. À medida que a gente descobre, opa, eu errei aqui, eu preciso reparar, eu preciso refazer aquela caminhada. Tá? Para que a vida, para mim, enquanto espírito imortal, progredindo, eu possa ir subindo os degraus. Posso ficar estacionado também, mas não vou deixar de progredir, que vai chegar um momento para mim em que o pai vai falar, não, meu filho, já não tem como. Agora você precisa seguir a sua rota de evolução. Ele continua aqui. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, sim, com os elementos que formaram o globo lá no início, que formaram tudo no início. Então nós não teríamos nada, a gente estava sempre indo e voltando vazio. As aquisições se perderiam todas. E hoje nós vemos crianças que retornam tocando piano, tocando Bach, Mozart, né? Há uns anos atrás, um menininho com 5 aninhos de idade, né? Dando uma aula sobre circulação sanguínea. Falando sobre o coração. Como uma criança com uma idade daquela poderia estar falando para homens de grande conhecimento que estudaram sobre livros anos e anos a fio para entender esse órgão que é o coração. Então nós precisamos estar bem atentos a essa aquisição que a gente não perde de maneira alguma. Tendo de fazer tudo, de aprender tudo de novo. Não haveria nesse caso razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que as primeiras idades do mundo. Uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Tudo se perderia. Nós percebemos que nada se perde, né? Graças a Deus, nós vamos tendo aquisições de conhecimento e esse conhecimento vai se agregando não ao nosso corpo físico, porque esse perece, mas a nossa alma, né? Juntamente com o nosso perispírito.
Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez mais alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Porque aí o homem, além de progredir, né? Se nós temos a nossa asa intelectual bem, nós precisamos também acrescer a ela a asa moral. Porque essa moralidade, esse sentido de que eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-participante em plano menor da obra de Deus. Que eu vim para amar e ser amado. Eu vim distribuir o amor. Eu vim aprender a amar e aprender a distribuir esse amor. E se eu sei alguma coisa, eu divido com meu irmão aquele saber. Seja na área tecnológica, seja como um professor, né? Que é realmente o nosso pilar na hora do momento que a gente está. E o nosso pilar do momento do nosso crescimento é Deus. Do nosso crescimento moral. E nós nos fazemos de tão cegos que ele acabou mandando Jesus. Meu filho, vai lá e mostra para esses meus filhos como caminhar no bem. Deus vai estar sempre nos ajudando. Jesus também. Mas cada um de nós tem que fazer a obra que lhe cabe na criação, na evolução e nesse momento reencarnatório. Jesus já cresceu. Nós precisamos crescer. Então, é só nós estarmos atentos a isso. Lá no item número 3, ele começa assim. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe faz do trabalho uma necessidade de disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho de tuas obras, terá delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, enquanto vamos crescendo, tanto na parte intelectual como na parte física, o nosso corpo precisa estar em movimento, né? Mesmo quando a gente se aposenta, a gente sai para caminhar, a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa estar em movimento. E a nossa cabeça também, a nossa mente também precisa estar em constante trabalho, em constante leitura. Mas que tipo de leitura? Leituras boas, a oração, né? A prática da meditação, para quem gosta de meditar, né? Que é uma comunicação tão boa. É um momento em que você relaxa, que você respira, aprender a respirar, né? E tantas outras coisas. Mas Deus não nos isenta nem do trabalho físico, nem do trabalho intelectual. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos hoje onde estamos. Se nós já estamos aqui, meus irmãos, agradeçamos a Jesus pela oportunidade que Ele nos oferece, né? De trabalho, de estudo, de já termos um cadinho de conhecimento, né? De entendimento das suas leis e principalmente, né? Da luz que cada um de nós recebe dentro dessa obra da criação. Então ele fala, trabalha e produzirás. Porque o trabalho é agradável a Deus. E como Jesus diz, meu pai trabalha hoje, até hoje eu também. Deus não cessa de criar. Cria incessantemente. Como? Não sei. Não sei responder a vocês. Mas eu sei que nesse momento, todos nós, em qualquer lugar onde estivermos no universo, Deus nos sente. Porque Ele está em nós.
completamente. Né? Como diz Kardec, nós estamos mergulhados em Deus como peixes no oceano. Estamos mergulhados no fluido cósmico como peixes no oceano. E Deus nos sente, Deus nos vê, e Deus nos ama. E Ele espera que a gente também se comunique com Ele. Através da nossa oração, mas por que eu vou pedir a Deus então se Ele sabe tudo? Sabe, mas você faz um contato mais direto, você cria uma ligação mais íntima com Ele. Quando a gente diz para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Né? Vem em meu socorro, acalma o meu coração. Porque até pedir nós precisamos saber, né? Eu gosto muito de usar o exemplo de Salomão, né? Que quando foi, pode pedir o que você quiser. Ele pediu sabedoria. E tudo mais lhe foi dado, né? Tudo. Porque quando você pede sabedoria, você consegue ter uma mente clara para poder fazer as coisas com uma maneira como tem que ser feitas, né? Como no caso das duas mulheres, né? Que queriam dividir a criança. É meu filho, não é meu, é meu, é meu. Ele falou, então me dá uma faca, eu vou partir a criança. Não, entrega para ela. Ele falou, então você é a mãe. Dá um neném para ela. E na mesma hora, ela abriu mão do filho para que ele pudesse ter vida. Continuar seguindo o seu caminho. São coisas assim que a gente fica pensando, poxa, mas foi o que ele pediu a Deus, sabedoria. E nós podemos também ter esse momento íntimo, esse momento importante, esse momento onde Deus vai nos sondar, né? Senhor, eu sei que Tu me sondas, também sei que me percebes, né? Deus está em nós, Ele nos envolve, Ele nos ama, Ele nos quer tanto. E às vezes nós nos afastamos dele porque achamos que somos indignos. Todos nós somos dignos de Deus. Porque Deus é amor, Deus é nosso Pai. Então pensemos nisso, meus irmãos. Na parte número 4, no item 4, ele diz assim: em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas. E nós percebemos isso muito bem agora, né? Quando nós tivemos nós estamos, né? Nesse período grande da Covid, agora com uma redução, mas todos nós precisamos nos cuidar, né? Já foi abolida a máscara, então as pessoas, e é aquilo, eles dizem, quem não está vacinado, mas quem pegou o Covid outra vez já estava com a terceira dose, né? Nesse período agora, então nós precisamos nos cuidar. E meus irmãos, uma outra coisa, não julgar, por favor, aqueles que ainda não abriram suas casas, porque cada um sabe quem frequenta, não é? O espaço que tem e o que vai acontecer. Mas manter viva e acesa essa chama que a espiritualidade nos ofereceu, que é a tecnologia. Porque se a pandemia nos afastou, a tecnologia nos juntou. Então essa é uma maneira que nós vamos continuar usando sempre. Mesmo quando todos nós retornarmos presencial. A nossa casa, o Grupo Tereza, ainda não retornou presencial. Né? Estamos esperando, conversando com a diretoria e vamos voltar. Né? Tudo no tempo certo. Nada antes nem depois, mas no tempo certo. Aí continua aqui. Trazendo já feitas, Deus não dá, os espíritos não acorrem a poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a ser utilizadas. Não. Eles fazem com que cada elemento da tabela periódica foi descoberto assim, a duras penas, né? A gente vê o casal Corrier, que descobriu o rádio, né? Que ela ficava com aquela pedrinha brilhosa e acabou desencarnando com câncer. Cada aquela pedrinha brilhosa ali, né? Muito brilhosa, por sinal. Ela ficava encantada com
com aquela cor, com aquela... É altamente radioativo, né? Altamente radioativo. Descobertas e invenções de modo a não ter eles mais do que tomar o que lhes ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar. Quer dizer, nós precisamos fazer esse esforço de pesquisa, de busca, de procura, de abaixar para procurar, de abaixar para apanhar, para descobrir, né? Assim as vacinas, assim os elementos da tabela periódica, assim o corpo humano, né? E tantas outras descobertas. O raio-x, os raios X, né? Nem mesmo de pensar, quer dizer, nós precisamos botar a nossa cabeça para funcionar. Para que todas essas descobertas, tudo isso possa vir, né? E nos ajudar, nos enriquecer. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuiriam ao mérito do que não fizeram, porque veio dos espíritos. A ideia caiu, então eu vou ficar aqui, vou fazer isso, vou ganhar dinheiro, pronto, acabou. Nós lembramos aí daquela música, né? Sou caipira, pirapora nossa, que o irmão disse que recebeu a letra já e falou assim, eu tenho essa letra, música, coloca a melodia para mim, desculpa, eu já ia falar uma besteira aqui. Faz a parte musical para mim, mas ele reconhece. Então fui eu. E esse é o reconhecimento que nós devemos ter. A espiritualidade vai sempre nos ajudar. Mas a partir do momento em que nós fizermos os esforços necessários para chegar àquilo que nós desejamos fazer conhecido. Nesse momento, milhares de homens e mulheres estão presos em laboratórios. Às vezes semanas, meses a fio, para estudar bactérias, plantas, tudo de mais assim que a gente nem imagina a ciência está trabalhando. Bem como fabricação de produtos para dentro de casa que nos facilite, né? Como a máquina de lavar, por exemplo. Quem inventou a máquina de lavar? Facilitou muito a vida da dona de casa. Mas muitas roupas precisam do sol, principalmente roupa branca, porque o sol deixa aquele branco mais bonito, né? A roupa fica mais cheirosa. Minha mãe diz que a roupa que coara fica muito cheirosa. E realmente fica mais perfumada a roupa que pega o sol. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse trabalho. Nós não podemos ficar sentados esperando que tudo venha da espiritualidade. Ah, mas os espíritos podem me ensinar, podem. Podem sim. Mas você precisa ler. Para você entender aquilo que você quer aprender. Eles vão estar perto da gente como agora. Além do meu protetor, do meu amigo espiritual, quantos e quantos irmãos, né, não devem estar estudando conosco nesse instante, nos ajudando nesse momento, nos auxiliando, né, para que a inspiração venha e nós possamos estar aqui divulgando a doutrina espírita, que é o que nós estamos fazendo, a divulgação doutrinária. Aí continua. Se assim fosse, né, o mais preguiçoso, não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-o tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiserdes empregar. Nós te daremos a força necessária. Se você quiser trabalhar, se você quiser se esforçar, nós vamos ajudar você. Agora, se você quer ficar ocioso, se você não quer estudar, se você não quer aprender, se você não quer raciocinar, como nós vamos receber ajuda? De que forma? Aí lá no item 5, é o nosso último item, mas nós ainda temos algumas coisas para conversar,
segue assim. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clarearei o caminho e ela vos será dada. Pedi força para resistires ao mal e a tereis. Essa é a nossa ligação com Deus. Olha só, pedi força para resistir ao mau caminho. Então tudo aquilo que tem uma passagem do Dr. Bezerra chamada A Diferença. Eu só não sei qual é o livro, mas se vocês colocarem assim, A Diferença, Bezerra de Menezes, vocês vão achar. Dr. Bezerra espiritualmente estava terminando um trabalho e um companheiro chegou e falou assim: como é que eu posso me declarar espírita cristão se eu faço mal para os outros, se eu enxergo mal nos outros, se eu não consigo perdoar ninguém? E foi falando de uma série de coisas que ele não conseguia resolver, que ele não conseguia fazer e que ele, no final das contas, pergunta para ele assim: como eu vou dizer que eu sou espírita cristão? Aí o doutor Bezerra virou para ele e falou assim: meu irmão, eu também sou assim. Aí, ué, como assim, doutor Bezerra? Ele falou assim: quando eu estava encarnado, eu corria de encontro a essas coisas. Depois eu passei a correr delas. Então, o que nós temos que fazer para vencer as nossas más inclinações é correr de tudo aquilo que causa mal, para mim e para o meu próximo. Que eu não desejo mal a ninguém. Se eu não sei perdoar ainda, que eu procure pelo menos não esquecer, que esquecer é amnésia, como diz uma amiga muito querida, mas é relevar. É não desejar mal, é não pagar o mal com o mal. Eu preciso realmente querer me libertar, ter uma vontade enorme de sair dessa zona do mal, de tudo aquilo que faz mal para mim e que eu possa fazer mal para o próximo. Fugir da fofoca, ter olhos melhores, ter ouvidos produtivos. Te interessa saber da vida alheia? Vai acrescentar alguma coisa se você não puder efetivamente chegar lá para soerguer aquele irmão? Porque essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é muito mais importante, é muito mais séria do que nós possamos imaginar, meus irmãos. E nós esquecemos disso. Que nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui trabalhando. Eu estou trabalhando em mim, por mim. E o próximo é aquele companheiro que está comigo, nesse dia a dia, para que juntos nós dois possamos nos melhorar. E nós muitas vezes só falamos mal dos outros. Só vemos o mal, só ouvimos o mal, nos pegamos no mal. Hoje, nós deveríamos fazer o exercício de orar por todos aqueles que ainda militam na guerra. Porque são irmãos que precisam da oração. São irmãos que ainda não conhecem aquilo que nós já entendemos um pouquinho. Porque muitas vezes a gente ora pelo fim da guerra lá fora e continuamos a guerra dentro da nossa casa. No silêncio que destrói, né? No pouco caso para o que o outro traz, no assunto que ele vem trazer, seja o esposo, o filho, a esposa. Ainda trabalhamos contra a nossa família, mas para o próximo eu sou uma beleza. Nós temos que ser a mesma coisa dentro de casa e fora de casa. E aí ele continua aqui. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Olha, coisa linda. Como o anjo de Tobias, que tinha uma tarefa, né, de ajudar o pai, de buscar uma determinada escama lá, um negócio para colocar no olhinho do pai, para cair, né, como escamas de peixe saíram do olho de Tobit, e aquilo foi tão bonito. E Tobias estava ali o tempo inteiro acompanhado por um anjo.
em uma tarefa de recuperar a visão física do Pai. Essa é a nossa visão espiritual, meus irmãos. Recuperar a nossa visão espiritual. Lembrar o quanto é importante sermos espíritos imortais, encarnados, vivendo nesse planeta de provas e expiações, mudando para a regeneração, que não está fácil. A regeneração está vindo, nos conclamando a diversas atitudes no bem. Não só a dar uma esmola, não, por dar, mas a orar, a pedir por tantos companheiros, né, que agora em Petrópolis passaram por essas chuvas. Há tantos irmãos que estão desempregados depois da pandemia. Para esse reinício, para essa abertura, agora tão desesperada. Né? Porque não tiveram um planejamento para manter a cidade funcionando, proteger aqueles que precisavam de proteção, até que começasse a vacinação para todos. Então agora nós estamos com esse planejamento de retorno com todo o cuidado possível. Porque logo depois das festas nós percebemos o que foi que aconteceu. Um índice alto novamente. Agora nós vamos ter uma festa agora no final de abril. Então nós temos que ter prudência. Temos que ser prudentes. Como as pombas e astutos, né? Como as serpentes. E continua aqui. Batei a nossa porta e ela vos abrirá. Toda vez que baterem na nossa porta, que nós pedirmos ajuda, a espiritualidade ajuda. Nunca vai nos negar ajuda. Pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância. Olha, Senhor, eu preciso resolver essa situação hoje. A situação já vem se arrastando há quase um ano, mas tem que ser hoje. Agora eu preciso que o Senhor me ajude, de qualquer jeito. A nossa comunicação com Deus tem que ser todos os dias, em todos os momentos. Nós precisamos viver em estado de prece, em estado de comunhão com o Senhor, em estado de confiança com Ele, para que nos momentos mais difíceis nós saibamos que Ele está conosco. E quando a gente ora e fala, Senhor, obrigado pelo livramento que eu tive, muito obrigado, Senhor, ajuda-me nesse momento a ter discernimento para entender as razões de passar por tamanha dificuldade. E aí a espiritualidade vem e nos ajuda como sempre. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho, porque a nossa arrogância é tão grande que faz com que a gente acabe perdendo essa grande oportunidade, né, de estarmos junto com Deus, né, de estarmos recebendo todo o apoio da espiritualidade amiga. Então, meus irmãos, Deus nos ajuda, né, sempre, ao permitir o progresso do nosso espírito, que é consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho. E ainda nos proporciona o bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever. Nós cumprimos o nosso dever, então nós estamos felizes por esse momento. E só para nós encerrarmos, estamos quase encerrando, porque se eles ficarem toda hora nos ajudando, eles tolhem o nosso progresso. A gente não consegue crescer da maneira certa. Tem um livro, né, O Espírito da Verdade, e eles pedem para a gente dar como fonte de consulta uma passagem aqui, ela é até do item 2, a gente vai encerrar com ela. É o item 52 há um século, e diz assim: Allan Kardec
o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas, cartas sarcásticas, avolumavam-se à mesa. Quanto mais desorientado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivaio, a doce Gabi, a entregar-lhe carta encomendada, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa dessa capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança. Quando no início desse ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo-se as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu passara agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe reto e ríspido ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Sena, agradecendo, Senhor, e louvando sempre ao teu nome. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Abençoe a grande humanidade encarnada e desencarnada. E seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Fiquemos todos em paz, graças a Deus. E assim, irmãos queridos, nós agradecemos a oportunidade bendita desse estudo. Que todos possam ser abençoados, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Nas nossas considerações finais, esperamos, em breve tempo, estarmos juntos mais uma vez, fazendo os estudos na casa do Vinha de Luz. Muito obrigado, um grande abraço de todos do Teresa de Jesus e que todos possamos estar em paz com a graça de Deus.